Boa tarde, agora. Como é que vocês estão? Como foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Boa, muito bem. Bom, eu comecei a corrigir até que vocês estão indo bem, pelo menos nas notas, né? Mas também ainda não cheguei na metade ainda, mas já deu para dar alguma corrigida. Eu já percebi que alguns estão cometendo, não é um erro, na verdade, né? Na letra A, eu pedi para calcular o multiplicador de Lagrange, que é o lambda, né? E aí muita gente calculou o x, calculou o y, mas esqueceu de calcular o lambda. Tudo bem que numa questão dessa, de fato, o lambda ele não é tão necessário assim. Né? Se eu só pedisse assim, olha, calcule o valor extremo. Realmente, você não precisava calcular lambda. Calculava x, calculava y, e no final você achava o resultado. Né? Só que, pensando nisso, né, eu pedi para calcular o lambda, eu pedi para calcular o múltiplo de Lagrange, até para você resolver o sistema por completo. Aí alguns esqueceram, mas acontece, não tem problema. Importante que pelo menos você achou XY, ganhou aí boa parte já da sua pontuação, tá bom? Gente, lembrando que sexta-feira, né, nós temos prova de segunda chamada, né, a priori teremos também aula de monitoria, né, como está no nosso calendário. Então, aquele que deu entrada no requerimento de segunda chamada, vai estar aqui presente para fazer a prova, e também aquele que não vai fazer a segunda chamada, vai fazer aula de monitoria. Né? Lembrando que essa semana nós vamos ter aí uma revisão sobre integrais. Eu já falei com alguns monitores, né, eles já comentaram que gostariam de fazer essa revisão com vocês. Né? Até porque hoje, como eu já anunciei, né, na semana passada, nós começaremos a falar sobre integrais. Então, chegou um assunto aí tão esperado, né, por muitos. Como é que a gente calcula a integral agora no RN? Né? Em especial, na verdade, a gente vai calcular integrais para funções de duas variáveis. Então, nós estamos no espaço e queremos definir uma integral nesse caso, tá bom? Bom, primeiro, gente, eu vou usar uma estratégia que é uma estratégia didática para ensinar vocês integrais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro voltar para o cálculo 1, lembrar vocês como foi que vocês calcularam ou definiram o integral no cálculo 1 e depois eu vou para o cálculo 2. Eu faço isso porque se você relembrar essas definições do cálculo 1, isso vai ajudar muito você em cálculo 2, a entender a integral do cálculo 2, tá bom? E outra, eu já deixo avisado que lá no nosso material, que foi a professora Nazaré que preparou, lá tem uma revisão geral de cálculo 1, de integrais. Ela fala sobre a integral definida, algumas propriedades, então é importante que você veja. Hoje eu só vou pegar alguns pontos de lá e depois já vou partir para integrais múltiplas, né, como a gente chama. Então vamos lá, vamos fazer aqui nossa revisão. Vamos voltar no tempo, né? Vamos para cálculo 1 primeiro. Então, lá no cálculo 1, na verdade, a gente começa a falar de integral com uma motivação. Né? Então, você tem um problema, né? Um problema que parece ser simples, mas não é. Qual é o problema? Você tem aqui o plano. Aí, nesse plano, eu vou definir uma função aqui no intervalo. Então, vou definir, por exemplo, aqui é o ponto A. Vamos dizer que aqui é o ponto B. Então, de A para B, nesse intervalinho aqui, eu vou definir uma função. Digamos que a minha função é uma função constante. Ó, se ela é constante, então ela vai ser uma reta aqui horizontal. Já que o domínio dela é só esse intervalo, então esse aqui é o gráfico da sua função. Aí lá no cálculo 1, o professor fala assim, olha, me diga se é possível, né, com o que a gente já conhece, calcular a área que é definida por essa função, ou seja, a área que está abaixo dessa função. Então, essa função aqui, ó, se eu for pegar a região abaixo dela e acima aqui do meu intervalo AB, eu vou ter uma figura geométrica, né? Então, ela vai me gerar uma área. Aí eu pergunto para você, como é que você calcularia essa área? Primeiro, é possível calcular com o que você já sabe? A resposta é sim. Por quê? Qual é essa figura geométrica? É um retângulo. Como é calcular a área de retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? A base aqui, ó, é daqui para cá. Quanto é daqui para cá? B menos A. Quem é a altura? A altura é o valor da função, né? Já que a função é constante. Então, facilmente você consegue calcular que a área, né, é a área definida por essa função aqui, determinada por essa função.
Aí só que o professor faz uma outra pergunta. E se mudasse a função? Né? Por exemplo, se ao invés de uma função constante, você tivesse uma função linear crescente. Ou seja, você tivesse essa função aqui. Aí você ia ter uma região abaixo dela, né? Eu quero saber qual é a região entre abaixo da função e acima aqui do eixo x. Ou seja, você ia ter essa região bem aqui. Aí eu te pergunto, você conseguiria calcular essa área aqui? A resposta é sim. Por quê? Essa figura geométrica ainda é uma figura conhecida, que é o trapézio. Então, você faria base menor. Quem seria a base menor? Seria o valor da função no ponto A. Está bem aqui. Mais base maior, o valor da função no ponto B. Divide por 2 e multiplica pela altura. A altura é B menos A. E aí você conseguiria achar a área, mais uma vez, dessa região. Aí o professor lá do cálculo 1, né, falava assim, não, então beleza, então agora bora pegar uma função que ainda é um pouquinho mais complicada, mas ainda é uma função simples. Pense numa função x quadrado mais uma constante. Enfim, uma função de segundo grau. Se você pegar uma função de segundo grau, você já vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Agora a sua função, ela não vai ser tão reta assim, né? Vai ser uma curvinha mesmo aqui. E agora, a pergunta, essa aqui é uma função de segundo grau. Pensa numa função de segundo grau. É uma função simples. Aí eu pergunto, você consegue calcular a área dessa função aqui? Né? Isso lá no cálculo 1. E aí o aluno, ele já começa a perceber que por mais que a função quadrática seja uma função simples, mas ele não tem uma fórmula para calcular a área dessa região. Por quê? Porque essa figura geométrica aqui, ó, para essa figura geométrica, ele não conhece uma fórmula pronta de área. Por quê? Isso aqui não é um retângulo, isso aqui não é um trapézio, isso aqui não é um triângulo. Então, ele começa a perceber que ele tem dificuldade para calcular uma área desse tipo aí. Então, lá no cálculo 1, a gente começa a bolar uma estratégia para calcular a área dessa região. Vocês lembram qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Muito bem, você pega aqui, ó, você vai pegar o domínio, né? Aqui a gente está em cálculo 1, por enquanto, né? Então, no cálculo 1, o nosso domínio é um segmento de reta. Aí você vai pegar esse segmento de reta e vai repartir ele. Ou seja, você vai particionar, você vai fazer uma partição nele. Você vai cortar ele em intervalinhos menores. É isso que a gente faz lá. Então, ó, eu venho aqui e vou dividir esse intervalo em intervalos menores. É claro que você pode dividir da forma que você quiser. Por exemplo, eu poderia fazer um pedacinho pequeno aqui, um pedaço maior aqui, um pedaço médio, outro pedacinho pequeno. Poderia fazer assim? Poderia. Mas para facilitar nosso cálculo, o que a gente faz lá no cálculo 1? A gente divide em subintervalos de mesmo tamanho. Então, eu vou tentar dividir aqui em subintervalos de mesmo tamanho. Vou dividir logo aqui, ó. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, gente, eu dividi esse intervalo maior em 3 subintervalos. Esse subintervalo aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu gerei aqui alguns pontos, né? O meu ponto A, eu vou chamar ele de x0, já que ele é o primeiro ponto desses intervalos aqui. Esse daqui eu vou chamar de x1, esse aqui eu vou chamar de x2, e por último, o meu B vai ser o x3. Então, agora que eu peguei o meu intervalo, dividi em 3 pedaços, eu vou olhar para cada pedaço individualmente. Em cada pedaço, eu vou escolher um ponto aleatório. Então, por exemplo, vamos olhar só para essa região aqui, ó, de x0 até x1, ou seja, de A até x1. Aqui, eu vou escolher um ponto nesse intervalo. Pode ser o próprio A e pode ser o próprio x1, tanto faz. Mas tem que ser alguém que esteja nesse intervalo aqui. Digamos que eu escolha esse ponto bem aqui, ó. Pronto, então eu escolhi esse meu ponto bem aqui. Tá, o que eu vou fazer com esse ponto que eu escolhi? Eu vou olhar a imagem da minha função para esse ponto, ou seja,
eu vou projetar ele aqui em cima na minha função. Vou projetar, ó, ele atingiu bem aqui a minha função. Então, a partir daqui, eu vou fazer um retângulo. A altura do retângulo vai ser justamente esse ponto aqui onde ele encostou. Então, eu vou obter algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então, ó, nesse caso, eu peguei um subintervalo, escolhi um ponto do meu subintervalo. Nesse ponto, eu projetei na minha função e gerei aqui um retângulo. A mesma coisa eu vou fazer para esse meu segundo subintervalo. Eu vou escolher um ponto qualquer dele e a imagem desse ponto vai me dar a altura do retângulo. Então, por exemplo, digamos que eu escolha o próprio ponto x2. Posso fazer isso? Posso. Então, eu venho aqui, ó, quando eu projeto ele, vai bater bem aqui na minha função, e isso aí vai me gerar mais um retângulo. Então, vai ser mais ou menos esse retângulo aqui. Pronto. E agora, no meu último subintervalo aqui, eu vou escolher um ponto e vou, de novo, gerar um retângulo. Então, digamos que eu escolhi esse ponto bem aqui do meio. Então, a altura dele vai ser mais ou menos para cá. E aqui, ó, eu vou obter esse outro retângulo. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu não sabia calcular a área daquela minha região. Mas eu sei calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, o que eu fiz aqui foi simplificar a minha vida. Então, ao invés de eu calcular aquela área que eu queria, eu vou calcular a área desses retângulos aqui. Vou calcular a área desse, a área desse, a área desse. E somar. Essa que vai ser a minha estratégia. Agora, como eu dividi todo mundo aqui nos subintervalos, cada subintervalo eu dividi para que eles tivessem o mesmo tamanho, então, eles vão ter um valor constante. Esse valor eu vou chamar de ΔX. Então, cada subintervalo tem um valor ΔX. Esse ΔX vai ser a base de cada retângulo. Então, se eu quero calcular a área do retângulo, basta eu multiplicar a base, que é ΔX, e multiplico pela altura, sendo que a altura é a imagem da minha função naquele ponto aleatório que eu escolhi. Então, no caso, para cada retângulo, eu teria a altura, que é a imagem da minha função, em um ponto aleatório, vou chamar de x asterisco, para dizer que era um ponto aleatório do meu subintervalo i, que pode ser subintervalo 1, subintervalo 2, subintervalo 3. Isso aqui é a altura vezes a base ΔX. Então, isso daqui me dá a área de um desses retângulos aqui, só um desses. Para eu obter a minha aproximação, eu tenho que somar todos os retângulos. Então, eu teria que somar a área desse, mais a área desse, mais a área desse. Como é que eu represento isso? Eu posso representar isso aí como um somatório. Então, a gente fazia aqui um somatório, onde esse somatório você fazia i variando de 1 até n. Gente, no nosso exemplo aqui, o i só vai de 1 até 3. Ó, pode perceber, você só tem 3 subintervalos. 1, 2, 3. Então, aqui é de 1 até 3, só que aqui eu já estou generalizando para n subintervalos. Então, ó, essa soma da área de cada retângulo vai te dar justamente uma aproximação para a área que você deseja. Então, isso daqui é uma aproximação para a área que você deseja, para a área da sua região. Só que você percebe que quando você aumenta o número de subintervalos, ou seja, quando você faz uma partição mais fina, que a gente chama, quando você faz uma partição mais fina, ou seja, você aumenta o número de subintervalos, você vai aumentar o número aqui dos retângulos. Você vai aumentar o número de retângulos, e esses retângulos, quando somados, vão ficar cada vez mais próximos da área que você quer calcular. Claro, isso eu estou supondo que a função ela é integrável, né? Estou supondo que está dando tudo certo aqui. Então, a ideia aqui é a seguinte: quanto mais retângulos eu tiver, ou seja, quanto mais subintervalos eu dividir, melhor vai ser a minha aproximação. Então, se eu fazer com que esse n aqui, que é o número de subintervalos, vá tender ao infinito, eu vou obter justamente a área que eu quero. Então, a área que eu desejo é nada mais, nada menos do que o limite disso daqui, o limite quando n tende a infinito. Limite do quê? Desse somatório de retângulos, que é esse somatório aqui. I de 1 até n, f de xi asterisco, ΔX.
Então, essa é a área da região que eu quero. Se esse limite aqui existe, então eu consigo calcular a área e eu digo que essa minha função é uma função integrável. Só que, claro, lá em cálculo 1, a gente não, quando a gente vai calcular a área, né, a gente não trabalha com isso daqui. Na verdade, a gente usa uma outra notação, né, a notação de integral. Qual é a notação? Isso daqui, na verdade, a gente diz que é a integral de A até B da sua função. E você está integrando em relação a x. Claro que por trás disso aqui tem uma teoria poderosíssima, né? De que não importa o ponto que você escolher aleatoriamente, sempre vai dar certo. Se a função é integrável, isso aqui sempre vai convergir. Então, eu escolho essa notação aqui. Então, lá no cálculo 1, você aprende que uma integral nada mais é do que o limite somatório. Isso aqui é o que a gente chama de soma de Riemann. Né? E essa integral aqui, então, que é o limite, é o que a gente chama de integral de Riemann. E aí você aprende, nesse caso, o que é uma integral. Deu para lembrar? Tá, nesse caso aqui, gente, eu estou supondo que a minha função ela é não negativa, né? Mas porque a gente só está usando aqui uma motivação, né? Para dizer que é uma área abaixo da curva. A gente vai fazer isso para cálculo 2 também. A gente vai considerar uma função também positiva no nosso domínio, ou não negativa. Porém, a gente sabe que depois que eu definir o que é uma integral, a gente vai usar a função, tanto faz se a função é não negativa, se ela é positiva, tanto faz. Tá, então isso aqui só foi para relembrar. E por que eu relembrei? Porque no cálculo 2, a ideia vai ser parecida. Só não vai ser exatamente igual, porque o nosso domínio é bem diferente agora, né? Nosso domínio já não é mais um intervalo. Nosso domínio é um pedaço do R2, pedaço do plano. Então, vamos ver aqui como seria no cálculo 2. Bom, para cálculo 2, eu vou pensar numa função de duas variáveis, ou seja, numa função f que depende de x, depende de y, e eu vou considerar que essa função é não negativa. Isso em um retângulo, tá? Vou considerar um retângulo no meu domínio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho aqui o meu espaço, eu faço aqui os meus eixos x, y e z. Ó, no meu espaço, eu vou dizer quem é meu domínio. O meu domínio é um retângulo. Esse domínio ele vai aparecer aqui no plano XY, tá? Então, eu vou fazer um retângulo aqui no plano XY. Então, ó, o que eu fiz aqui de amarelo é o domínio da minha função f. Esse aqui é só o domínio dela é um retângulo. Então, nesse domínio aqui, a minha função ela vai ter um gráfico. Esse gráfico você já sabe que é uma superfície. Então, eu vou fazer aqui uma superfície. Isso aqui eu vou fazer uma superfície aleatória, tá, gente? Pronto. Então, ó, deixa eu colocar aqui só para dizer que está aqui atrás. Pronto. Então, ó, você tem aqui o domínio de uma função de duas variáveis e aqui você tem o gráfico dela, que é uma superfície. Então, o objetivo agora, o nosso problema é o seguinte, eu quero que você calcule para mim o volume do sólido que está abaixo dessa superfície e acima do meu retângulo. Então, você já consegue observar que isso aqui está formando um sólido. E eu quero que você calcule para mim o volume desse sólido. Se a nossa função aqui fosse uma função constante, né, então você ia ter um plano, isso aqui ia virar um paralelepípedo ou um prisma, você conseguiria calcular o volume dele sem problema nenhum. Bastava você calcular a área da base vezes a altura. Né, você conseguiria fazer isso. Só que perceba que a nossa superfície ela não é já um plano, necessariamente. Né, ela é uma superfície mais geral. E agora eu pergunto, como é que a gente vai fazer para calcular o volume desse meu sólido? E aí a ideia que a gente vai fazer é a mesma do cálculo 1. Se lá no cálculo 1, a gente começou fazendo o quê? Uma partição do meu domínio. Eu peguei o meu segmento de reta e dividi em pedacinhos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que agora, já que o meu domínio é um retângulo, então eu vou dividir esse retângulo
em retângulos menores. Então, cada pedacinho de domínio agora vai ser um retângulo menor. Então, eu vou dividir esse retângulo em retângulos menores. Essa é a minha estratégia. Como é que eu vou fazer isso? Basta eu fazer uma partição em x e uma partição em y. Então, por exemplo, digamos que em x, ó, vou fazer uma partição aqui. Então, vou fazer assim. Vou dividir aqui e vou dividir aqui. Agora, eu vou fazer em y também. Vou fazer uma partição. Então, digamos que eu escolhi dividir aqui e dividir aqui. Ó, então, nesse caso, gente, o que foi que eu fiz? Eu dividi o meu retângulo em 9 retângulos menores. Essa é a minha ideia. Tá? Depois que eu dividi esse meu retângulo maior em retângulos menores, então, eu vou olhar para cada retângulo individualmente, mais uma vez, que nem eu fiz ainda agora. Só que a diferença é que antes você tinha só um segmento de reta no domínio, né? Você dividia em pedacinhos de segmento. Agora o domínio é um retângulo, então eu dividi, eu fatiei o meu retângulo e me deu vários retângulos menores. Então agora bora escolher um retângulo qualquer aqui para a gente trabalhar. Então, por exemplo, bora escolher esse daqui. Bora escolher esse aqui. Bora escolher esse retângulo bem aqui, ó. Eu vou olhar só para ele agora, tá? Ó, bora escolher esse retângulo bem aqui. Para esse retângulo aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou escolher um ponto qualquer do meu retângulo. Pode ser também um vértice dele, pode ser uma aresta. Eu vou escolher um ponto qualquer desse meu retângulo. E eu escolho. Então, digamos, professor, posso escolher a origem, já que a origem está aqui no vértice do retângulo? Pode, você pode escolher a origem. Então, para a minha origem, qual é o valor da imagem da função? O valor da imagem está bem aqui, ó. Então, esse valor da imagem vai ser a minha altura. Mas a altura do quê? De um retângulo? Não. O que vai formar? Se você tem a base sendo um retângulo e agora você vai fazer uma altura, isso vai formar o quê? Vai formar um retângulo? Não, vai formar um prisma, vai formar um paralelepípedo. Então, ó, se a minha base agora é um retângulo e aqui eu peguei um ponto para escolher minha altura, então eu vou acabar formando aqui um prisma. Ó, então, já que eu já escolhi o meu retângulo, já que eu já escolhi o ponto onde eu ia pegar a minha imagem, então aqui, ó, eu formei uma figura, eu formei um sólido. Esse sólido aqui é um prisma. É óbvio que bem aqui nesse sólido, ele não vai me dar exatamente o volume que eu quero naquela minha região. Mas por quê? Porque isso é só uma aproximação. E agora, gente, eu consigo calcular o volume desse paralelepípedo? Consigo. O que é? É a área da base vezes a altura. Quem é a minha base? A minha base é esse retângulo. Quando eu peguei esse meu retângulo e dividi em vários subretângulos, eu fiz de uma forma também para facilitar a minha vida, que eu dividi igualmente, tanto em x quanto em y. Então, tanto em x, esses subintervalos têm o mesmo tamanho, tá? Então, ó, eu vou chamar cada subintervalo aqui de x, eu vou chamar de ΔX, e cada subintervalo aqui de y, eu vou chamar de ΔY. Então, se cada retângulo tem ΔX numa direção e ΔY em outra direção, então a área do retângulo vai ser ΔX vezes ΔY. Então, a área da base aqui vai ser ΔX vezes ΔY. Se eu multiplico esse vezes esse, isso é a área da base, que é a área do meu retângulo lá embaixo. Tá, só que eu não quero a área, eu quero o volume. Então, eu vou multiplicar a área da base vezes a altura. Então, vai ser, quem é a altura? É o valor da imagem da minha função, num ponto xy. Só que quem é esse ponto xy? Primeiro que eles são aleatórios, então vou colocar aqui o asterisco neles também, que nem eu fiz ainda agora. Só que aqui eu tenho que especificar em qual retângulo eu estou trabalhando, né? Então, eu estou trabalhando no retângulo IJ. E aqui eu estou trabalhando no retângulo IJ. Aqui apareceu duas letras, gente, porque a gente está particionando tanto em x quanto em y, tá? Em duas direções. Então, vai aparecer I e J, ao invés de aparecer só uma letra, como aparecia antes lá, que era só o x e, tá? Então, ó, isso daqui é o volume deste sólido aqui.
é a área da base vezes a altura. A área da base, gente, eu não vou escrever assim, delta x, delta y. Eu vou escrever delta A de área. Então, eu vou escrever assim. Vai ser a altura, que é f de xj asterisco y e j asterisco. Aqui eu vou escrever como sendo delta A. Então, isso daqui vai me dar o volume, mas volume de apenas um prisma. E agora, se eu quero uma aproximação, o que eu faço? Eu vou somar todos os prismas. Vou somar o que vai ser gerado daqui, 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 daqui. Então, se eu somar todos os prismas, eu vou ter uma aproximação para o volume da região que eu quero. Então, ó, como é que eu represento esse somatório agora? Já que eu estou em duas direções, eu vou ter que colocar aqui dois somatórios. Então, vai ficar assim. Vou escrever mais para cá, só para dar espaço. Então, ó, uma aproximação do meu volume vai ser esse somatório aqui, ó. Vão ter dois somatórios. O I vai de 1 até M, o J vai de 1 até N. E quem são os volumes? F de x e j, asterisco, y e j, asterisco, delta A. Então, essa daqui é uma boa aproximação para o meu volume, né? Ou seja, quando eu pego aqui esse somatório, sendo que isso daqui a gente representa o volume de cada prisma ali, e aqui quando eu somo todos os prismas, eu obtenho aí uma aproximação para o meu volume, tá? Beleza? Só que aí vocês já perceberam o seguinte, né? Professor, mas da mesma forma que a gente tinha antes, quanto melhor for a minha partição, ou seja, quanto mais eu pegar o meu retângulo, dividir em subretângulos menores, melhor vai ser minha aproximação. Não é verdade? Quanto mais você pegar o retângulo e fatiar ele cada vez mais em pedacinho, pedacinho por pedacinho, quanto menor for esse pedacinho, melhor vai ser a sua aproximação. Claro, nesse caso, para essa função aqui, que eu já estou considerando que ela sendo integrável, né? Então, a ideia aqui é eu pegar quanto maior for o número de m e quanto maior for o número de n, ou seja, quanto mais retângulos eu tiver, melhor minha aproximação. Então, eu vou pegar m e n e vou tender os dois para infinito, ao mesmo tempo, né? Os dois estão tendendo para infinito. Quando eu faço isso, se o limite convergir, então eu tenho justamente o volume aqui da região que eu quero. Então, isso eu vou escrever. Vou escrever para cá, ó. Então, quem vai ser meu volume? O meu volume vai ser o limite quando m e n tender para infinito desse somatório I vai de 1 até m, j vai de 1 até n, do valor da função, que é a altura do meu sólido, esse aqui é um ponto aleatório, né, um representante, delta A. Então, isso daqui vai ser o volume do sólido que nós queremos obter. Então, vai ser esse somatório. É claro que quando a gente for fazer, a gente não vai escrever esse somatório. Na verdade, a gente vai usar uma outra notação. Qual é a notação que a gente vai usar? A gente vai usar essa daqui, ó. A gente vai usar dois símbolos de integral. F de xy dA. Já que a minha região aqui do domínio é um retângulo, então eu digo que eu estou integrando em um retângulo. Aí eu coloco um R aqui, R de retângulo, tá bom? Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de integral dupla. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que é integral dupla? É esse limite aqui, tá? Com esses somatórios. Aí, então, você quer calcular uma integral dupla, o que você faz? Calcula esse limite para esses somatórios. Legal, né? Muito bom. Então, isso é o nosso assunto, né? Basicamente, o assunto de hoje é essa integral. Então, se você não sabia ainda o que era integral em cálculo 2, integral no cálculo 2 vai ser isso daqui. Aí, claro, eu já dei aula aqui no Newton de cálculo 1, então, quando eu dava aula de cálculo 1, eu chegava nessa definição aqui, nessa parte, né? Cálculo 1, né? Então, eu chegava bem aqui. Aí, por exemplo, aula de cálculo 1 hoje, né? Aí eu mostrava para os alunos e tal, cálculo 1 vai ser esse limite aqui,
Então, a integral é esse limite aqui, define a integral como sendo esse limite. Aí eu falava assim, agora vamos calcular integrais. Aí eu pegava um exemplo simples, integral de, sei lá, integral de 0 a 1, x dx, então x quadrado. Aí eu resolvia assim, né? Ou seja, a gente fazia o somatório, depois calculava o limite do somatório, dava um trabalhão, mas era divertido. Aí, no final, o aluno, né, pensava assim, nossa, então quer dizer que se eu for calcular a integral, eu vou ter que fazer esse somatório, esse monte de coisa, não sei o quê. Mas só que não era bem assim, né? Porque depois a gente mostrava um teorema, que era um teorema importantíssimo. Qual é o teorema, vocês lembram? Teorema fundamental do cálculo. Não é à toa que ele dá esse nome, né? Então, ou seja, a gente fazia o aluno penar um pouquinho, só para ele perceber como é difícil calcular a integral, se não fosse o teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo é o que nos ajuda e muito a fazer esses cálculos. Em cálculo 2, vai ter teorema fundamental do cálculo? Vai, você vai poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Só que, na verdade, além do teorema fundamental do cálculo, vai ter um outro teorema que vai nos ajudar e muito a resolver integrais desse tipo aqui. Que a gente vai ver daqui a pouco, não vou dar spoiler ainda, mas a gente vai ver. Né? Mas antes eu preciso falar de um outro assunto com vocês primeiro. Mas sim, a gente não vai calcular integrais pelo somatório. Então, nem adianta eu enganar vocês agora e vamos fazer uma questão aqui. Não adianta, vocês já estão experientes, vocês já sabem que não vai ser assim, que vai vir um teorema e a gente vai usar justamente o resultado do teorema. Então, antes de eu mostrar o teorema, eu só preciso mostrar para vocês um outro assunto primeiro, que a priori estão separados, mas depois eu vou juntar por causa desse teorema, tá bom? E claro, a partir de agora, gente, essa função aqui, ela não precisa ser não negativa. Isso aqui a gente só usou para fazer aquela motivação que é o meu volume. Mas você pode definir a integral dessa forma aqui, não necessariamente sendo volume ou não, ou seja, a função sendo não negativa ou não, tanto faz. O importante é que a definição é esse limite aqui. Então, pronto. Então, agora vamos... Aqui eu vou... O que eu fiz no quadro, eu trouxe nos slides. Até para a gente enxergar duas vezes, acho que dá até para enxergar melhor aqui nas imagens que eu trouxe, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui para os nossos slides. Essa aula aqui é a aula de assunto 22, integrais duplas. Nós dividimos essa aula nessas três partes aí, ó. Primeiro, o problema do volume, que eu já mostrei para vocês. Depois vamos falar de integrais inteiradas e depois do valor médio. Então, vamos lá. Então, olha só, primeiro, né, como a gente acabou de falar, nós estamos considerando uma função de duas variáveis. O nosso domínio é um retângulo, tá, gente? É um retângulo, não esqueça disso. Toda vez que você vê um domínio aqui hoje, esse domínio é um retângulo. Então, se é um retângulo, ó, você pode escrever ele dessa forma. O que significa? Significa que x está indo de A até B e o y está indo de C até D. Inicialmente, a gente está supondo que a função é não negativa, mas claro que, uma vez definido o que é integral dupla, essa função ela pode assumir valores negativos também. E eu quero calcular o volume desta região aqui, ó, deste sólido, que está abaixo da minha superfície e acima do meu retângulo. O que é que nós fazemos? Dividimos esse retângulo em subretângulos. Então, aqui, por exemplo, você vai ter o retângulo 1, 2, 1, 1, retângulo 2, 1, retângulo 2, 2, retângulo 3, 2, depende de como você faz essa divisão. E para cada retângulo, você vai escolher aqui um ponto arbitrário. Então, olhando só para o domínio, é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Eu estou pegando o retângulo maior e dividindo em vários subretângulos menores. Então, por exemplo, esse daqui é o retângulo 1, 1. Esse daqui seria o retângulo, sei lá, 1, 2. Esse aqui 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. É aqui 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Em cada ponto, em cada retângulo, você escolhe um ponto aqui aleatório, onde a imagem desse ponto vai ser a altura do seu prisma. Então, olhando para cá, para esse aqui que está em destaque, você vai obter aqui, ó, este sólido que está tracejado. É claro que o volume dele não é necessariamente o volume que você quer achar, mas ele é uma aproximação para o volume que você quer achar. E se você pega e faz o somatório, ou seja, você soma o volume de todos os prismas, então você obtém uma aproximação para o volume que você deseja. Então, se você aplicar esse raciocínio nesse caso aqui, ó, olha que imagem você vai ter. Você vai ter isso daí. Né? Ou seja, são todos os prismas aí. Somando todos, mais uma vez, é óbvio que não vai dar o volume exatamente como eu quero. Porém, a gente percebe que quanto mais fina for a minha partição, melhor a minha aproximação.
Então, o que a gente faz é passar o limite naquele somatório para m e n tendendo para infinito. Tanto m quanto n, aí vão ser tão grandes quanto a gente queira. E se esse limite existe, é porque eu consigo calcular o volume, é porque a minha função ela é integrável. E, concluindo essa parte, eu posso definir, então, a integral dupla de f sobre o retângulo como sendo o limite desse somatório. Só que a gente vai escrever assim, né? Assim, de forma assim, mais enxuta, mais elegante. Mas a forma mais abrupta é essa daqui. Se você quiser escrever integral assim também, fique à vontade. Tá? Mas isso aqui, por notação, seria isso daqui. Então, se esse limite aqui existe, é porque a sua função ela é uma função integrável. Muito bem. Então, a gente não vai calcular integrais usando esse somatório. A gente vai usar um teorema, mas antes de falar do teorema, vamos falar desse assunto aqui, ó, integrais iteradas, ou seja, fazer interações aqui com as integrais. Então, vamos lá. Olha só, suponha que f seja uma função de duas variáveis, tá? E vamos supor também que a sua função f ela é integrável em um retângulo. O retângulo tem essa característica aqui. Então, ó, se você vê isso daqui, o que é isso aqui? Ó? Integral de c até d, f de xy, dy. O que isso vai significar para a gente? O que isso vai significar para você? Isso aqui vai significar que eu estou mantendo x fixo e vou integrar apenas em relação a y. Mas essa história de dizer que x é fixo e fazer aquilo que a gente quer só com y, ou vice-versa, você já ouviu isso em algum lugar? Quando foi? Derivada parcial. Então, a ideia aqui vai ser a mesma. Inclusive, isso aqui a gente vai chamar de integração parcial. Então, o que é integrar parcialmente em relação a y? É você considerar x constante e integrar só em relação a y. O que é integrar parcialmente em relação a x? É você considerar y constante e integrar só em relação a x. É isso que acontece. Então, ó, por exemplo, deixa eu usar aqui o quadro rapidinho. Exemplo. Digamos que você tem, ó, eu faço assim, olha, calcule para mim esse integral aqui. Integral de 0 até 1 é x² y dy. Pronto. Aí você vai dizer, olha, mas que estranho, né? Eu tenho uma função com duas variáveis e eu estou fazendo uma integral lá do cálculo 1. Mas isso daqui a gente está olhando como uma integração parcial. Ou seja, para nós, o x vai ser constante e você vai integrar só em relação a y. Bom, se o x² é constante, então deixa ele aí. Ele vai ficar ali intacto. E eu vou integrar só o y. Qual é a integral de y? Y² sobre 2. Então, ó, isso daqui vai ficar y² dividido para 2. E o x², já que ele é constante, ele vai ficar aqui, ó, x². Pronto, você não vai mexer nele. Ele é uma constante. Só que não esqueça que essa integral aqui é uma integral definida. Então, ó, falta eu dizer aqui o intervalo, né? Eu já fiz a integral, agora falta aplicar aqui no intervalo de 0 a 1. Então, nesse caso, como é que você faz isso daqui? Você substitui o y por 1. Cuidado, não vai substituir o x, porque essa integração é em relação a y. Então, você substitui y por 1 e quer ficar x² vezes 1² sobre 2, menos, agora você substitui y por 0. Então, vai ficar x² vezes 0² sobre 2. É claro que isso daqui vai zerar. E no final, você vai ficar só com x² sobre 2. Então, olha só que interessante. Eu integrei parcialmente em relação a y, e o meu resultado, mesmo que aqui seja uma integral definida, mas o meu resultado foi uma constante? Não, na verdade foi uma função, né? Uma função, mas que não depende mais de y, só depende de x. Então, posso até dizer ó, que isso daqui, na verdade, deu uma função que só depende de x. Eu poderia também fazer essa integração, mas com relação a x. Poderia. Então, por exemplo, poderia pegar aqui, ó, integral de 0 a 1, x² y, só que aqui eu coloco, ó, dx. Aí tome cuidado. Aí, então, agora você vai integrar parcialmente em relação a x. Então, o seu y é constante.
Se ele é constante, você vai manter ele, e você vai integrar só x². Qual é a integral de x²? X² sobre 3. Então, isso aqui vai ficar y, que eu deixei intacto, x³ sobre 3. Só que agora eu vou aplicar de 0 a 1. Quando eu aplicar em 1, vai ficar 1 terço, e quando eu aplicar em 0, vai ficar 0. Então, isso aqui vai ficar y dividido para 3. Quando eu integrei em relação a x, o meu resultado agora me deu uma função que só depende de y. Vou chamar de função b. Deu o mesmo resultado? A priori não, né? Eu integrei em relação a y, me deu essa função aqui, integrei em relação a x, me deu essa outra função aqui. Tá? Mas o importante é que quando você faz uma integração parcial, né, digamos assim, você acaba obtendo uma função que depende apenas da outra variável, aquela variável que você estava considerando constante. Deu para entender? Tranquilo, né? Tá fácil. Beleza. Olha só o que eu vou fazer agora, gente. Vou apagar aqui. Pensem comigo. Aqui, ó, eu fiz uma integração parcial em relação a y. E isso aqui me deu essa função aqui, uma função que depende de x. Aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma integral disso daqui em relação a x. Posso fazer isso? Posso. Então, ó, eu integrei primeiro em relação a y, agora eu vou integrar de novo o resultado, só que em relação a x. Então, quando eu faço isso, ó, ou seja, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero fazer uma integral de 0 a 1, mas poderia ser outro intervalo. Eu quero fazer uma integral dessa integral. Tá? Olha, eu quero fazer uma integral dessa integral. Que integral é essa? É a integral de 0 a 1, x² y dy. Aí eu vou integrar essa integral. Quando eu faço, eu vou integrar agora em relação a x. Tá? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa integral aqui e integrando de novo em relação a x. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu fiz essa integral, ela não me deu uma função que só depende de x? Então, ó, agora eu estou pegando aquela função e integrando de novo, só que em relação a x agora. Ou seja, o que eu estou fazendo é pegando uma função que depende de duas variáveis e fazendo duas integrações parciais. Primeiro em relação a y e depois em relação a x. Como se fosse uma derivada mista, né? Como está acostumado. Você deriva em relação a x, depois em relação a y. Aqui seria uma integração mista, digamos assim. Professor, mas como é que faz isso? Calma. Para fazer essa integração aqui, como eu coloquei, basta você fazer por partes. Você faz primeiro a que está dentro, depois você faz a que está fora. Então, aqui, ó, por exemplo, olha aqui no parêntese, não é essa integral aqui? Essa integral que a gente já não calculou, qual foi o resultado? X² sobre 2. Então, esse parêntese aqui, eu já sei o resultado, é x² sobre 2. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1 da função x² sobre 2 dx. Pronto. Ó, então, não é tão difícil quanto a gente pensava. Né? Bastava você integrar primeiro dentro, considerando x constante, integrando só em relação a y. O resultado disso daqui foi essa função, e agora eu vou integrar em relação a x. Beleza. Então, qual é a integral de x²? X² sobre 3. Então, isso aqui vai ficar x³ sobre 6, né? Porque já tinha esse 2 aqui. E eu vou integrar de 0 a 1. Né? Já integrei, só vou colocar aqui os valores agora. Quando eu colocar o 0, vai zerar, então só vai valer quando eu colocar 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 6. Pronto. Então, se no nosso curso você vê essa simbologia aqui, ó, não é nada mais, nada menos do que você fazer duas integrações por parte. Primeiro aqui de dentro e depois com o resultado a de fora. É só isso. Então, vamos continuar aqui nosso assunto. Boa pergunta. Qual é seu nome? O Ian, de Engenharia Elétrica. Tudo bem. Então, hoje eu estou bonzinho, não vou nem falei para tu. Então, o Ian aqui de Engenharia Elétrica, ele perguntou se, por exemplo, poderia fazer, né, y de 0 a 1 e x de 0 a 1000. Né? Poderia. Por quê? Aí você ia ter um retângulo ainda. O importante, Ian, para a aula de hoje, é que o nosso domínio seja um retângulo. Basta isso. Então, por exemplo, eu poderia fazer de 0 a 1 aqui eu poderia fazer de -2 a 2? Poderia. Poderia fazer de
100 a 1000 e aqui de menos 5 a menos 3? Poderia. Não importa. O importante é que esses valores ele me dê um retângulo no final, no meu domínio. Mas a sua pergunta foi muito boa. Palmas para o Ian, gente, pela pergunta dele. Muito bem. Qualquer outra pergunta, só falar, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, já calculamos, deu 1/6, já fizemos a integração por partes 2 vezes. Bora voltar aqui para o slide, que agora eu vou definir mais algumas coisas com vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Então, primeiro, isso aqui a gente já fez, né? Tem uma função, integrei em relação a y, de c até d. Isso vai me dar uma função que só depende de x. E agora, o que eu faço? Eu vou integrar de novo, só que de a até b, eu vou integrar agora em relação a x. Então, isso vai me dar uma coisa mais ou menos assim, que foi o que eu coloquei no quadro. Só que a gente não vai ficar colocando colchete, parênteses, não. A gente ignora o colchete aqui. Coisa bonita é quando, aqui, ó, aqui é a linha, depois a linha de novo, pronto, não precisa desse colchete. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, isso daqui. Então, isso daqui, gente, nada mais é do que uma integral iterada. Ou seja, a gente está fazendo integrais iteradas, mas nada mais é do que integrando em relação a uma variável e depois integrando em relação a outra variável. Então, é isso que a gente está fazendo nessa situação. Então, só uma observação, gente, cuidado aqui com a ordem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, do jeito que eu coloquei, eu estou integrando primeiro em relação a x ou em relação a y? A x, né? Ó. Então, você vai fazer sempre aqui de dentro para fora. Então, aqui você integra primeiro em relação a x, depois você integra em relação a y. Na imagem anterior, era o contrário. Ó. Primeiro eu estava integrando em relação a y e depois eu ia integrar em relação a x. Então, cuidado. Ah, professor, mas eu posso inverter? Pode, mas se você inverter, calcular primeiro o x, depois o y, você vai ter que trocar aqui os intervalos de integração também. Ó, de c até d aqui e de a até b. Se eu inverter, agora ficou de c até d aqui e de a até b aqui dentro. Tá? Então, cuidado. Então, isso aqui é a nossa definição, é assim que nós calculamos integrais iteradas. E aí, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você me pergunta, professor, o que tem a ver a integral dupla com esta integral aqui? Aí vem agora, né, o nosso grande trunfo. Mas primeiro, né, segura a audiência aí. Vamos ver aqui a pergunta do Marco Antônio. Vai lá, Marco, diga aí sua pergunta. Precisa falar meu nome? É bom, né? Só para cumprir o protocolo. Marco Antônio, Engenharia da Computação. Professor, existe o caso em que a gente vai definir esse retângulo, tipo, x igual a y menos 2, que ainda vão ser meio que retas, e isso vai poder funcionar aí também, como limite de integração, tanto de x quanto de y? Tipo, uma função, tipo, eu vou definir os limites de integração como uma função que depende da outra variável. Poderia também ser adicionado aí ou não? Tudo bem, Marco. Vocês estão esperados. Gostei. O Ian já fez uma pergunta boa. Agora o Marco faz uma outra pergunta boa. Marco, sim. Né? Então, por isso que eu estou enfatizando a aula inteira, justamente para tentar aguçar aqui vocês. Por quê? Eu estou dizendo toda hora, gente, nosso domínio é um retângulo, nosso domínio é um retângulo, nosso domínio é um retângulo. Aí você pode perguntar, professor, então quer dizer que eu só posso calcular a integral em cálculo 2, só se for um retângulo, meu domínio? Não, não. Você pode, sim, calcular integrais para domínios mais gerais, incluindo esse que você falou. Ou seja, quando uma função y está entre o meu y, por exemplo, está entre duas funções, como tu colocaste, entre duas retas, entre uma constante e uma reta crescente. Sim, você vai poder calcular. Só que já não é tão direto de como a gente vai ver hoje. Tem ali uns detalhes que a gente vai precisar ver. Porém, eu não vou te responder hoje, Marco, mas porque quarta-feira o assunto vai ser esse. A gente vai estudar integrais duplas em regiões mais gerais. E aí você vai ver que vai aparecer coisas bem divertidas aí pra gente. Ok, obrigado, professor. Por nada. Palmas para o Marco Antônio, por favor. Muito bem. Bem, acho que hoje me disseram que a gente vai ter um recorde de perguntas aqui. Já foram 2, acho que vai ter mais umas 10 aí. Assim, confia, né? Então vamos lá. Continuando. Assim, eu estava fazendo a ligação agora, né? Então, beleza. Então, olha só. Vamos lá. Integral dupla é isso daqui. Tá? Isso aqui é a nossa integral dupla. É esse limite aqui. Isso daqui, gente, é só uma integral iterada, né? Ou seja, é uma integração por partes não, né? Que vocês vão pensar no cálculo 1. É uma...
É uma integração parcial, né? É assim que a gente está chamando. Vamos pensar em integração parcial. Então, isso aqui é uma integração parcial. Eu fixo um, integro em relação ao outro. Depois, eu integro em relação àquele que eu não integrei antes, tá bom? Tá, então o que uma coisa tem a ver com a outra? Agora vem a mágica, né? Aqui da matemática. Então, olha só. Teorema de Fubini. Importantíssimo aqui para o cálculo 2. Inclusive, é ele que vai nos ajudar e muito a calcular as integrais. Por quê? Olha o que diz o Teorema de Fubini. Se você tem uma função contínua em um retângulo, então, você pode afirmar que essa função é integrável, ou seja, aquele limite lá converge, olha que interessante, você consegue calcular a sua integral dupla como se fosse simplesmente uma integração parcial. Então, na verdade, calcular a integral dupla para a gente vai ser calcular integrais inteiradas, ou seja, você calcular primeiro em relação a x, depois em relação a y. E se você quiser, o teorema ainda diz que você pode até inverter. Ah, não, eu quero calcular primeiro em relação a y, depois em relação a x. Posso? Pode. Então, ó, na verdade, quando você for calcular a integral dupla, a gente vai calcular dessa forma aqui. A gente vai fazer integrações parciais. É isso que a gente vai fazer. Gostaram do teorema? A gente não vai demonstrar o teorema, né? Infelizmente, vai fugir um pouco aqui do nosso objetivo, né? Mas vocês já podem agradecer muito a esse matemático Fubini, que trouxe esse teorema, e agora nós podemos calcular aí de forma mais simples, de forma mais tranquila, as nossas integrais. Então, vamos lá. Assim, aqui é a ideia do teorema, tá, gente? O que a gente está fazendo por trás? Por que calcular uma integral dupla é como seria essa integração aí, né? Essa integração parcial aí, como a gente estava fazendo? Porque é o seguinte, ó, quando você fixa o x, pensa que você está aqui com uma superfície e você fixou o x. Se você fixa o x, então você vai... Lembra, você vai ter a superfície e você vai ter um corte, vai fazer um corte na superfície, né? Então, você vai ter uma curva. Essa curva aqui, ó, só depende de y, já que você está supondo que seu x é fixo. E se você faz a integral nessa curva, o que você está obtendo, na verdade, é a área dessa região aqui, ó, que a gente colocou de roxo. Só que a área dessa região ela depende de x, já que você fixou um x ali. Depende de onde você fixar o x, você vai ter uma área diferente. Então, ó, primeiro você fixa o x e calcula essa área. Você faz o y variar para integrar em relação a y e você vai ter essa área. Depois, você integra em relação a x. Então, primeiro você integra em relação a y, você vai ter essa área. Depois, você integra aqui em relação a x e você vai obter esse volume. Isso é parecido com o que vocês viram, esse raciocínio, né? Lá no cálculo 1, que tem forma de você calcular volume, né? Tem o método do fatiamento, tem o método de cascas cilíndricas, então o raciocínio é um pouco parecido, tá? Ou seja, eu vou varrer numa direção primeiro, ou seja, eu faço aqui uma integração na direção y, depois na direção x. Quando eu faço isso, eu acabo varrendo ali em todo, né, o meu sólido, e eu acabo obtendo o volume dele. Da mesma forma, eu poderia fixar aqui em relação a y, obter essa curva aqui, e se eu calcular a integral nessa curva, eu obtenho essa área. E depois eu calculo aqui a integral no eixo y e eu vou obter aqui o meu volume. Então, essa é a ideia por trás do teorema. Muito bem, então agora sim vamos calcular algumas integrais duplas aqui. Trouxe pelo menos 3 aqui para a gente fazer, para a gente se divertir um pouquinho aqui, né? Então, o primeiro exercício vai ser esse. Vamos lá, calcular essa primeira integral dupla aí. Exercício 1, letra A. Integral dupla aqui nesse retângulo. Quem é o meu retângulo? Meu retângulo ele já diz aí. O meu retângulo é quando x está variando de menos 2 a 2. Então, você faz aqui o intervalo cartesiano. Outro intervalo fechado de 1 a 6. Pronto, está aqui as informações já da letra A. Então, gente, olha só, eu quero integrar essa função que aparece aqui nesse meu retângulo. Aí você pode dizer, professor, mas não tem nenhum erro aqui nessa questão, porque eu não estou vendo função nenhuma aqui. Não, tudo bem. Você pode não estar vendo nenhuma função nenhuma, mas ela está lá. Ela existe. Qual é a função que está aqui que a gente quer integrar? É a função 1.
é a constante, função constante. Função constante, 1. Então, ó, bem aqui, aparece o quê? Aparece 1. Só que a gente não estava vendo, mas ele está aí. É que nem no cálculo 1. Você nunca calculou lá no cálculo 1? Integral de 1 a 2 dx. Nunca calcularam isso aqui lá? Não acredito. Não, tudo bem, então tá. Estão calculando agora. Vou falar para o professor Emerson, vou falar para o professor. Estão dizendo que não calcularam essa integral aqui. Então aqui, ó. Tá, muito bem, não tem problema. É porque isso aqui é mais trivial mesmo, então pode pular. Mas isso aqui é fácil de entender. Ó. Por quê? Isso aqui, gente, é integral de 1. Qual é a integral da constante? Qual é a integral da constante? Se a constante é k, qual é a integral? Kx. Muito bem. Se a constante é 1, a integral é x. Então, isso aqui, ó, é x, só que o intervalo é de 1 a 2, né? Aí você substitui. X igual a 2, menos x igual a 1. Isso aqui vai dar 1. Lembraram agora? Nunca calcularam isso aqui no cálculo 1? Calcularam, né? Agora. Tudo bem, então a ideia é a mesma. Aí você fala assim, professor, porque eu esqueci, né? Não, realmente, a gente esquece mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Até eu, quando eu vou dar aula para vocês, muita coisa eu tenho que relembrar, porque faz tempo que eu vi. Então, às vezes, eu demoro para preparar uma aula para vocês. Então, por isso que eu acho, para eu preparar uma aula para vocês, acho que eu demoro mais 3 a 4 horas. Assim, só para relembrar mesmo o assunto. Ah, tá. Relembrei para poder dar. Então, por isso que eu digo, por isso que o professor cobra de vocês, né? Mas porque a gente estuda bastante também, né? Então, para a prova de vocês, não sei quanto vocês estudam para a prova, mas, por exemplo, eu, para preparar para vocês, estudo por semana, no mínimo, entre 8 a 10 horas por semana, para poder relembrar o assunto para estudar. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, relembrem, revisem a matéria de cálculo 1, revisem, porque vocês vão usar aqui em cálculo 2. Então, tá, então vamos voltar para cá. Aqui, ó. Então, eu quero fazer essa integral aqui. Vou usar o teorema de Fubini. Então, esse daqui, ó, eu posso calcular como integrais iteradas. Ou seja, o meu x está indo de menos 2 a 2. O meu y está indo de 1 a 6. Aí você escolhe, você quer integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y? X, beleza. Então, ó, se você vai integrar primeiro em relação a x, então esse intervalo aqui, que é de menos 2 até 2, você vai colocar na integral da esquerda ou da direita? Da direita. Sempre a de dentro é a que você vai fazer primeiro. Então, vou colocar bem aqui, ó, de menos 2 a 2. E a de y? Eu coloco de 1 até 6. Bom, a minha função é a função 1, não precisa nem colocar o 1 se não quiser, mas eu vou integrar primeiro em relação a x, então vou colocar dx, e por último em relação a y, então vou colocar dy. Então, pronto. Então, agora eu vou calcular essa integral. Lembrando que, como é que calcula isso daqui? Você olha primeiro para o que está aqui dentro, para essa parte que eu coloquei em parênteses. Você calcula primeiro essa integral, ela vai te dar um valor, depois você calcula outra integral. Então, aqui, ó, a integral de dx, a integral de 1, é o próprio x, a gente acabou de fazer. Então, só nesse parêntese aqui vai ficar, ó, essa outra integral eu vou repetir, de 1 a 6. Aqui nesse meu parêntese, o que ficou? Ficou x, só que o x que vai de menos 2 até 2. E aqui o dy. Tá? Então, até agora, a única coisa que eu estou fazendo é mexer nessa integral bem aqui. Então, calculei essa integral, a integral daqui é x. Agora, eu vou aplicar aqui o meu domínio de integração. Então, aqui vai ficar igual, integral de 1 até 6. Aí, eu vou aplicar x igual a 2, menos x igual a menos 2. Aí, tome cuidado aqui, tá, gente? Dado com sinal. Então, x igual a 2 está aqui. Menos x menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai ficar 4. Então, vai ficar a integral de 1 até 6 da função constante 4. E agora eu vou integrar em relação a y. Qual é a integral aqui do número 4 em relação a y? 4y. Então, isso aqui vai ficar 4y, só que o y indo de 1 até 6. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes y é igual a 6, menos y é igual a 1. Aqui vai dar 5, então no final vai dar 20. Então, essa é a minha resposta. Então, pronto, 20. Tranquila, né? Letra B agora.
Letra B, essa integral aí. Assim, ela só é um pouquinho mais trabalhosa, mas ainda é bem simples, né? Porque vocês estão percebendo que a gente está calculando integral dupla como integrais do cálculo 1 mesmo, né? Então, por isso que não tem tanta dificuldade assim. Letra B. Integral 3y² menos x² mais 2. O nosso retângulo é o retângulo x vai de menos 1 a 1. Meu y também vai de menos 1 a 1. Pronto, então vamos calcular essa integral aqui agora. Gente, olha só. Mesma coisa. Você tem uma função aqui, é uma função contínua, então você pode usar o teorema de Fubini, ela é integrável, você pode calcular daquele jeito que a gente está fazendo. Aqui você quer começar por quem? Por x ou por y? Y, tá. Então vamos. Então, bom, o intervalo para os dois é o mesmo. Os dois vai de menos 1 a 1. Menos 1 a 1, menos 1 a 1. Aí eu vou colocar aqui a minha função, que é 3y² menos x² mais 2. Vamos começar por y, como vocês pediram, e depois por x. Lembrando, ó, que eu vou calcular primeiro essa integral aqui. Depois eu vou integrar pela segunda vez. Aqui eu não cheguei a comentar, mas está no material de vocês, a integral dupla, ela herda algumas propriedades importantes da integral mesmo do cálculo 1. Por exemplo, a linearidade. Então, por exemplo, calcular essa integral aqui, se eu quisesse calcular essa integral, eu poderia calcular a integral disso menos a integral disso mais a integral disso. Essa é uma propriedade que tem. Outra é que se eu tenho uma constante, por exemplo, vou calcular a integral só disso daqui, por exemplo, o 3 é constante, ele pode sair da minha integral. Tá? Então, essa questão de ser um operador linear, ele se aplica também aqui para a integral dupla. Esse negócio de operador linear você vê lá em álgebra linear, quando você vai estudar. Então, a integral dupla ainda é um operador linear. Mas, na prática, o que eu quero dizer com isso é que, já que eu tenho um polinômio, eu posso calcular a integral desse, menos a integral desse, mais a integral desse. Então, é isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 1 a 1. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho 3y². Qual é a integral de y²? Isso em relação a y mesmo. y³ sobre 3. Aí esse sobre 3 vai simplificar com 3. Então vai ficar só y³. Aí menos. Qual é a integral de x²? x² y. Se não é x² sobre 3, não, porque eu estou integrando em relação a y. Então, isso aqui é uma constante para a gente. Se isso é constante, mantenha a constante. E qual é a integral da constante? Constante vezes a variável. Tá? Então, a integral disso daqui é menos x² y. Cuidado. Vocês entenderam essa parte? Pois é, cuidado. Você está integrando em relação a y. Agora aqui, mais 2. Qual é a integral de 2? 2y. 2y. Só que, cuidado, porque a integral é definida, né? Então, falta eu aplicar aqui nos intervalos, ó, de menos 1 até 1. Para depois eu fazer a integração aqui em relação a x. Então, o que eu vou fazer? Onde tem y, eu vou colocar 1. Então, integral de menos 1 a 1. Onde tem y, eu vou colocar 1. Então, 1 ao cubo vai ficar 1. Menos, o y é 1, então vai ficar menos x². E aqui, y é 1, então vai ficar 2. Então, mais 2. Então, isso daqui, só que agora falta substituir y por menos 1. Então, isso menos, eu coloco parêntese aqui, e no lugar do y eu coloco menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Vou colocar menos 1 aqui. Aqui, menos 1 vai ficar mais aqui, então vai ficar mais x². E aqui, ó,
menos 1 vai ficar menos 2. Aqui, se você quisesse também, poderia logo, esse menos 1, você poderia... Não, mas aí acho que ia dar mais trabalho. Então, deixa assim mesmo. Pronto. E agora, gente? Agora eu vou fazer, né? Vou trocar o sinal de todo mundo aqui e vou ver o que está dando isso daí. Então, integral de menos 1 a 1. Aqui, ó. Aqui eu já poderia somar. 1 mais 2, 3. E aqui, menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 com esse menos aqui vai ficar mais. Vai ficar no final 3 mais 3, que é 6. Então, isso aqui vai ficar 6. Agora o x. Aqui eu tenho menos x quadrado. E aqui vai ficar menos x quadrado também. Menos x quadrado é menos 2x quadrado. Então, vai ficar 6 menos 2x quadrado. Dx. Pronto, agora é só eu fazer essa integral aqui. Qual é a integral de 6? 6x. Então, isso aqui vai ficar 6x. Aqui, integral de x quadrado. Agora sim, x ao cubo sobre 3. Vai ficar menos 2/3 x ao cubo. Já que já tinha esse 2 aqui, né? Tá, só que agora falta eu aplicar, né? De menos 1 até 1. Então, onde tem x, eu vou colocar 1. 6 vezes 1 é 6. Aqui vai ficar 1 também, então vai ficar menos 2/3. Aí, menos. Agora eu vou colocar o menos aqui. Aqui vai ficar menos 6. Aqui vai ficar menos 1. Com esse menos vai ficar mais. Vai ficar mais 2/3. E agora? Aqui vai ficar mais 6. 6 mais 6, 12. Aqui vai ficar menos. Menos 2/3 menos 2/3 é menos 4/3. Agora é só tirar MMC. MMC é 3. Então, aqui vai ficar 36 menos 4, 32. Então, aqui vai ficar 32 dividido para 3. E acabou. Pronto. Aqui deu um pouquinho de trabalho, mas nada, você não tinha uma dificuldade, né? Você conseguiria calcular isso aí tranquilamente. Pronto. Último exemplo dessa parte aqui. Aqui, gente, tem um erro na letra C. Não é bem um erro, né? Porque na verdade aqui faltou um parêntese aqui, tá? Aqui é secante ao quadrado, não é secante de y ao quadrado. Faltou ajeitar. De manhã foi um aluno que me corrigiu, só que eu não tive tempo de editar aqui para vocês. Mas isso aqui é secante ao quadrado, tá? Então, ó, integral de x vezes secante ao quadrado de y. E aí, a nosso R aqui, nosso retângulo, vai ser assim. Então, deixa eu colocar aqui as informações primeiro para a gente fazer. Aí você vai falar assim, professor, já está começando a complicar. Só que não, isso aí não é complicado. Se você tivesse no cálculo 1, esse daí seria mais complicado. Vocês já vão entender por quê. Então, aqui vai ficar integral x secante ao quadrado. Quem é o meu retângulo? O meu retângulo é esse conjunto aí, ó. São os pontos que estão no plano. X está indo de 0 a 2. O y está indo de 0 a π sobre 4. Aqui, gente, é só outra forma de eu escrever o retângulo, mas não fiquem preocupados, né? Aqui eu poderia escrever daquele outro jeito que eu estou escrevendo também. O importante é você perceber que isso aqui é um retângulo e que x está indo entre 0 e 2, que esse vai ser o intervalo de integração, e o y entre de 0 até π sobre 4. Então, aqui eu vou aplicar o teorema de Fubini, mais uma vez, para calcular essa integral. Vocês querem começar calculando o x ou o y? X, tá. Então, pronto. Então, x. Então, venho aqui. Ó, se eu vou calcular primeiro o x, então o x vai ficar aqui. Então, o x está indo de 0 a 2. E o y de 0 a π sobre 4. E aí, minha função é x secante ao quadrado de y. Tá, estou começando por x, então dx dy. Essa pessoa, e agora? Como é que eu faço isso daí? Calma. Antes de tu desistir da questão,
olha direito para ela e vê que ela não é tão difícil, mas ela é fácil. Por quê? Porque primeiro que você vai olhar só aqui para dentro, ó, integrar em relação a x. Essa secante depende de x? Não, então é constante. Por enquanto ela é constante. Então, integra só o x. Qual é a integral de x? X² sobre 2. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4 secante ao quadrado de y. E aqui, ó, x² sobre 2. Isso de 0 até 2. E aqui dy. Né? Beleza. Aqui, ó, quando eu colocar x igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 4 dividido para 2 é 2. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, no final, ó, isso aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4. 4. Opa, 4 não, 2, né? Dividir por 2. 2 secante ao quadrado de y dy. Pronto. E agora? 2 é constante, ele sai. Qual é a integral da secante ao quadrado? Quem é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Isso aí. Então, aqui, ó. Vai ficar 2 vezes a tangente de y de 0 a π sobre 4. E agora? Agora é só aplicar nos pontos, né? Então, isso aqui vai ficar igual 2 vezes. Quanto é a tangente de π sobre 4? Quanto é a tangente de π sobre 4? 1. Tudo bem, é 1. 45 graus, gente. Tangente de 45 graus é 1. Então, aqui, ó. 1 menos, quanto é a tangente de 0? 0. Então, no final, isso aqui vai dar 2. E acabou. Tá bom. Acharam difícil? Não, né? Por que eu disse que se fosse em cálculo 1 seria mais difícil? Porque imagina que aqui você tivesse a mesma variável. Ó. Imagina se no cálculo 1 você tivesse x secante quadrado de x. Aí não ia ser tão direto assim. Você tem que fazer uma integração por partes. Né? Não sei, fazer alguma integração lá para conseguir fazer essa questão. Né? Aí já em cálculo 2 não, você olhou as variáveis, né? Não era a mesma variável, então você podia integrar primeiro uma, depois a outra, e aí a gente conseguiu fazer tranquilamente. Próximo exercício. Vamos falar de volume agora, né? Já que a motivação foi volume, então, exercício 2. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico desta função aqui, ó, e acima do retângulo. Então, ó, é a mesma ideia, né? Você tem aqui uma função e você quer calcular o volume que está abaixo disso aqui e acima do seu retângulo. Então, bora ver como é que vai ficar isso daí. Ó, gente, vocês estão percebendo que... Não, deixa eu anotar primeiro aqui, depois eu comento com vocês. Y ao cubo sobre x². O meu retângulo, o x está indo de 1 até 2. E o meu y está indo de 0 até 1. Pronto. Gente, agora, olha só o que ele está pedindo. Ele está pedindo volume dessa região, né, que está abaixo da superfície da função, está acima desse retângulo aqui. O primeiro cuidado que você tem que ter é se essa função, nesse intervalo, ela é não negativa. Né? Tem que ter esse cuidado, porque se for negativa, aí tem que compensar, né? Ou então, se for considerar mesmo a região toda, teria que somar o de cima com o de baixo, não sei, dependendo da questão, você vai ter que verificar aí. Então, mas nesse caso, não se preocupe, por quê? Para essa função aqui, essa região não dá problema. Para essa região, a minha função é sempre não negativa. Por quê? Porque, olha só, o meu y... Não, primeiro que o x é x², né? Então ele é sempre não negativo. E o x está entre 1 e 2. Então não vai ter problema. O y, ele é ao cubo. Ele poderia ser negativo. Mas o intervalo dele é entre 0 e 1. Então ele não vai ser negativo. Então essa função aqui, para esse intervalo, para esse retângulo, ela não assume valores negativos.
Então, se eu quero calcular o volume dela, o que eu faço? Calculo a minha integral. E eu vou fazer a integral disso daí. Vou usar logo o teorema de Fubini, né? Deixa eu colocar assim, volume. O meu volume vai ser, pelo teorema, aqui eu posso começar com y, acho que vai ficar mais fácil, porque o y está entre 0 e 1. Então, de 0 até 1, o x de 1 até 2, da minha função y ao cubo sobre x quadrado, dy dx. E aqui, ó, pronto. Então, vou começar integrando isso daqui. Como eu estou integrando em relação a y, esse x quadrado é constante. Então, posso deixar ele do jeito que ele está. Eu vou integrar só aqui o y ao cubo. Qual é a integral de y ao cubo? Isso, y ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui vai ficar integral de 1 até 2. Aí que eu posso colocar assim, y ao quadrado sobre 4. Só que tem esse x também, então vai ficar 4x quadrado. Só que falta eu aplicar o intervalo, né, de integração, que é de 0 até 1, para depois integrar em relação a x. Então, quando eu faço isso, no lugar do y, eu vou colocar 1. E vai ficar 1. Só que depois eu vou colocar 0. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ficar só 1 aqui mesmo. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 4, integral de 1 até 2, 1 sobre x quadrado, dx. O que eu fiz aqui? Esse 4 não é constante, aqui vai ficar 1 sobre 4, é uma constante, tirei da minha integral. E aqui eu só deixei mesmo 1 sobre x quadrado. Como é que eu faço essa daqui? 1 sobre x quadrado é a mesma coisa, vou escrever assim, 1/4, integral de 1 até 2, de x elevado a menos 2. Por que eu preferi escrever assim? Porque eu aplico, né, ainda aquela regra da potência. Então, quando eu for integrar, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. E aqui eu venho, vou colocar aqui mesmo, igual 1 sobre 4. E aqui vai ficar x elevado a menos 2 mais 1 é menos 1. Vai ficar menos 1, dividido por menos 1. E agora eu vou aplicar de 1 até 2. Ó, esse menos 1 aqui, eu já posso tirar ele. Ele vai deixar negativo aqui fora. Então, vai ficar menos 1/4 vezes x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Vou colocar aqui 1 sobre x. Só que falta eu integrar não, né? Aplicar aqui o intervalo de 1 até 2. Gente, por enquanto, perceba que meu volume está dando negativo, né? Você fala, o volume está dando negativo? Como assim? Calma, porque ainda não acabou o cálculo. Porque tem vezes que o aluno chega aqui, ó, aí ele já pensa que ele já errou. Por quê? Porque aqui está negativo e o intervalo aqui não é entre 1 e 2. Aí ele já pensa, isso aqui vai dar positivo, então no final vai dar negativo, então eu errei. Aí ele já desiste ou então volta. Calma, faz tudo. Quer ver? Ó, quando você for substituir aqui, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1/4 vezes... No lugar do x, coloca 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Menos, no lugar do x, coloca 1. Então, vai ficar 1. Meio menos 1 é quanto? Menos meio. Então, aqui ó, vai ficar menos meio. Então, você vai ter menos 1/4 vezes menos meio. Aí vai dar mais. Vai dar mais 1/8. E agora, a gente põe aqui unidade de volume, já que a gente está falando de volume. Então, no final deu positivo. Que aqui deu negativo, menos meio vezes menos 1/4 dá positivo, 1/8. Essa é a resposta aí do nosso exercício número 2. Até aqui, vocês estão com alguma dificuldade? Estão gostando de integral? Legal, né? Mais ou menos. Até agora, limite, derivada integral. Qual é o mais legal? Limite, né? Eu sabia. Não, com certeza, limite é sempre o melhor. Se bem que integral é legal também. Não sei dizer. Vamos lá, exercício número 3 agora, então. Olha só, faça um esboço do sólido formado por essa integral. Olha qual é a integral e olha qual é o retângulo. Primeira coisa que eu pergunto, você precisa calcular o volume? Precisa calcular o valor da integral nessa questão? Não. Eu só estou pedindo para você esboçar o sólido, só isso.
Não é para calcular nada, só para esboçar. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou fazer aqui no quadro 2 para a gente. Exercício 3. Essa integral aqui. 9 menos y ao quadrado. dy. Opa, dy não, né? dA. E o nosso retângulo. O x é de 0 a 2. O y é de 0 até 3. Pronto, vamos lá. Inclusive, a gente tem até, acho que uma questão parecida dessa na lista. Essas questões são muito boas, tá? Inclusive, eu esqueci de falar para vocês, né? Mas, para quem não sabe, né? Essa última prova, eu tirei a questão da lista semanal. Tanto de manhã quanto de tarde. Né? Era a mesma questão, claro, só mudei ali um outro resultado. Mas era igualzinha. Tá? Então, eu fiz como uma forma de premiar, né, aqueles que estão se dedicando aí a fazer as listas. Além de ganhar ponto extra, ainda ganhou a questão da prova. Então, pois é, essa aqui também tem na lista. Essa aqui é uma questão interessante também. A gente vai estudar agora como é que calcula ela. Primeiro, gente, como eu comentei, você não é obrigado a calcular essa integral, porque ele não pede, ele só quer que você esboce o sólido, só isso. Mas eu te pergunto, se você fosse calcular essa integral aí, como é que você faria? Né? Pensa no cálculo 1. Pensa que isso aqui é uma integral do cálculo 1. Como é que você faria essa integral? Muito bem, substituição trigonométrica. Né? Você pegava y é igual a seno de θ. Aí ficaria 1 menos seno ao quadrado. Aí ficaria cosseno. Fazia lá a substituição. Mas tá, a gente não vai precisar fazer isso aqui. Só quero o sólido mesmo. Nesse caso, gente, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos analisar quem é a nossa região, nosso domínio. Ou seja, quem é o nosso retângulo. Então, aqui ó, já diz nosso retângulo. O x vai de 0 a 2, o y vai de 0 a 3. Eu vou fazer esse retângulo bem aqui, ó, já que ele é um retângulo simples. Então, ó, o x está indo de 0 até 2 e o y de 0 até 3. Então, digamos que o 2 é por aqui. Digamos que o 3 é bem aqui. Então, ó, esse daqui é a nossa região. Isso daqui também, na verdade, a gente está colocando em prática o que a gente já aprendeu, até quando a gente estava falando de fronteira, né, que a gente tinha que olhar como era o desenho, como é que era a fronteira, como é que era o interior. Então, você tem isso daqui. Pronto. Então, quando a gente for fazer no plano, embaixo, lá no chão, você já sabe que você vai fazer esse retângulo aqui, onde x vai até 2 e o y ele vai até 3. Agora, vamos olhar para a nossa função. Para eu fazer esse esboço, eu vou pegar a minha função e vou pensar, será que eu sei desenhar o gráfico dessa função? O que vocês acham? A gente já aprendeu aqui em sala, né? Como é que faz gráfico de uma função de duas variáveis. Então, a gente pode usar aquilo que a gente aprendeu para fazer essa função aqui. Então, vocês vão perceber que para fazer o gráfico dessa daqui, eu só vou fazer 2 passos antes de desenhar o gráfico mesmo dela. Primeiro, eu vou fazer o plano XZ e depois eu vou fazer o plano YZ. Isso que eu vou fazer. E depois, com isso, vocês vão perceber que a gente já vai ter condições de fazer o gráfico dela e depois, para esse nosso caso específico aqui. Então, vamos lá. Para essa função aí, ó, digamos que vou fazer primeiro aqui o plano YZ. Não, YZ não, vou fazer o XZ primeiro. O que acontece no plano XZ? O Y é 0, não é verdade? Então, ó, nesse caso aqui, no plano XZ, se o Y é 0, como é que vai ficar a sua função? Vai ficar a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então, no plano XZ, o seu z é a função constante
3. Então, se você fizer aqui o plano cartesiano, só que aqui é x e aqui é z, então você vai fazer uma função constante passando pelo ponto 3. Tá? Então, no plano xz, se você olhar para a sua função aqui, ela vai ter essa cara. Bora olhar no plano yz agora. Olha, no plano YZ, a gente ia zerar o x, só que o x nem aparece aqui. Então, como é que ia ficar o nosso z? Exatamente como está aí. Z, vou até fazer aqui do lado que eu vou apagar depois. Z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Que região é essa, gente? Vocês sabem? Qual é essa função aqui? Desenhe para mim. Pense que aqui é y, aqui é x, por exemplo. Y é igual a raiz de 9 menos x quadrado. Que função é essa aqui? Ou que cara ela tem, né? Geometricamente falando. Muito bem, uma circunferência. Ou pelo menos não por completo. Né? Por quê? Olha só, para os outros enxergarem melhor, vamos colocar o quadrado disso daqui. Ó. Ficar z quadrado igual a 9 menos y ao quadrado. Mexendo mais um pouco, isso aqui é z quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Só que 9 é 3 quadrado. Não é verdade? Então, ó, isso daqui, na verdade, representa a circunferência de raio 3. Só que, por que eu falei só uma parte dela? Porque quando eu coloco assim, ó, z igual a raiz 9 menos y ao quadrado, eu só estou considerando a parte de cima da minha circunferência. Só essa parte aqui. Porque se eu quisesse considerar ela toda, aqui eu teria que colocar mais ou menos raiz. Porque, ó, se eu fosse isolar aqui o z, aqui ia aparecer mais ou menos raiz disso daqui. Se é mais, é a parte de cima. Se é menos, é a parte de baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, é só a parte de cima. Então, ó, já sei que no plano YZ, eu teria uma semicircunferência aqui de raio 3. Só que tem um porém aqui também. Qual é o porém? É que tanto o x quanto o y, aqui é YZ, tá, gente? YZ. Tanto o x quanto o y, eles estão limitados. Por exemplo, o x só vai de 0 até 2. Então, na verdade, esse gráfico aqui, você só vê ele até o x chegar em 2. Chegou em 2 aqui, ó, aqui não tem mais. Vou até tracejar aqui. Aqui é a mesma coisa, aqui não tem mais. Então, na verdade, você só vê esse pedacinho aqui. Aqui, ó, para y, ele só vai de 0 até 3. Então, na verdade, você só enxerga essa parte daqui para cá. Aqui você não enxerga. Então, vou até deixar tracejado aqui. Pronto, é só essa parte daqui para cá. Então, com isso, a gente já vai conseguir fazer o gráfico da nossa função. O gráfico dela vai ficar assim. Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Então, olha só, no plano YZ, eu vou fazer justamente essa curva aqui, que é 1/4 de uma circunferência. Então, vamos dizer que é daqui para cá. Pronto. Digamos que aqui é 3, aqui é 3 também. Então, ó, no plano YZ, você tem esse pedaço aqui. No plano XZ, você tem uma função constante aqui, ó. Constante onde? Constante justamente no 3. E onde é que está o 3? O 3 está bem aqui. Então, você vai ter uma função constante. Só que como é que você representa uma função constante, já que o eixo está meio assim inclinado? É só você fazer na direção paralela ao eixo X. Você vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Pronto. Então, ó, isso daqui é o eixo, é no plano XZ, você tem uma função constante no 3, e no plano YZ você tem aqui 1/4 de uma circunferência. E agora, como é que você vai representar seu sólido? Você faz o seguinte, ó, Y já está de 0 a 3, o X eu vou fazer de 0 a 2. Para facilitar, bora dizer que o 2 está bem aqui já.
O 2 está bem aqui. Se o 2 está aqui, então minha função vai só até aqui. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu só vou projetar isso daqui para cá. Ou seja, eu vou fazer assim, as projeções. Aqui e aqui. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui e só projetei ela na direção do eixo X. Como o eixo X ele não aparece na minha função, né? Então, você poderia só pegar essa figura bem aqui e projetar ela no eixo X. Aí você já ia ter o gráfico todo da sua função. Só que como ela está limitada, o y entre 0 e 3 e o x entre 0 e 2, então você acaba tendo essa figura aqui. Então, vou até tracejar aqui, só para dizer que é o que está na frente e que está atrás. Vou dizer que isso aqui, pronto. Entenderam, gente? Nosso sólido aí. Lembrando, ó, o gráfico inteiro, como seria o gráfico inteiro? Você faria toda a semicircunferência e projetava ela ao longo do eixo X. Aí isso é como se fosse uma calha, só que invertida. Esse seria o gráfico da sua função. Para esse retângulo aqui, que é o nosso retângulo, ó, a função, ela teria essa cara. Pronto. Gostaram? Muito bem, então vamos lá. Para finalizar nossa aula, só falta um assunto, que é uma aplicação disso que a gente aprendeu hoje. A gente vai falar agora sobre valor médio. O que é valor médio, gente? Então, olha só, por exemplo, bora voltar aqui para esse nosso desenho, né? Bora voltar para esse nosso desenho aqui, já que o desenho que a gente tem aqui no quadro. Olha, a nossa função mesmo, a superfície dela, da função, é esse daqui, ó. O sólido todo é porque é a região que está abaixo dela e acima do retângulo. Mas a nossa superfície seria isso daqui, seria essa casca. Essa minha função, para cada ponto que você pega no retângulo, ela vai ter um valor, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto bem aqui, qual é o valor da minha função? É esse aqui, que é 3. Se eu pego esse ponto mais para cá, o valor da função já vai ser isso daqui, vai ser entre 0 e 3. Se eu pego esse ponto bem aqui, o valor da função é 0. Mas você está percebendo que a função, o valor dela, a imagem dela, oscila entre 0 e 3, não é verdade? Agora, digamos que eu queria saber o valor médio dela. Ou seja, se eu fosse pegar todos esses valores que aparecem aqui, todos, e fazer uma média deles, qual seria o valor que ia aparecer? Então, essa que é a ideia. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar o volume da sua região, do seu sólido, e dividir pela área. Quando você tem um volume, você tem algo que é tridimensional. Se você divide pela área, que é bidimensional, você vai ter uma coisa o quê? Unidimensional. Então, a ideia aqui é você pegar o volume, né, ou seja, a integral dupla, e dividir por essa região aqui, que é o domínio dela. Quando você faz isso, na prática, você vai ter um valor médio. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês foi justamente isso daqui, ó. Na verdade, isso aqui já é a definição, né? Então, ó, o valor médio de uma função f, isso aqui é uma função de duas variáveis, e o domínio dela é um retângulo, é dado por essa expressão aqui, ó, que seria o valor médio. Seria a integral dupla, que é o volume, dividido pela área. Área do quê? Área do retângulo, tá? Isso aqui é a área do retângulo, que é o nosso domínio. Se eu pegar essa expressão e colocar esse termo aqui do outro lado, vai ficar assim, ó. A área do retângulo vezes o valor médio é igual à integral dupla. Gente, isso aqui, esse valor médio é um número, tá? Então, se você pega a área do retângulo e multiplica por um número que seria a altura, você tem um volume. Volume de quê? De uma caixa. Volume de um paralelepípedo. Então, aqui eu estou dizendo que se eu quero saber o volume daquela minha superfície, aquele volume que aparece abaixo da superfície, e eu sei qual é o valor médio, eu posso simplesmente pegar esse valor médio e multiplicar pela área do meu retângulo. Em outras palavras, ó, é como se você tivesse uma caixa de areia, pensa que você tem uma caixa de areia, ó, e essa superfície aqui seria a função, ela te dá essa superfície. E você quer calcular o volume que está abaixo da superfície, acima aqui do seu retângulo. Então, olha para cá agora, pensa que você tem uma caixa de areia, só que a areia não está nivelada.
né? Aí, então, eu pego e vou balançar aqui a caixa, até nivelar. Vai chegar um momento que a areia vai ficar nivelada. O volume de areia mudou? Não, porque não entrou nem saiu areia. Então, eu posso afirmar que o volume que estava aqui abaixo daquela superfície, né, é o mesmo agora, é o mesmo volume. Então, é como se eu tivesse nivelado todo aquele nosso sólido, eu nivelasse ele para ele ficar do tamanho de uma caixa. E aí o volume continua sendo a mesma coisa. Tá? Então, essa que é a ideia aqui por trás do valor médio. Sabendo disso, vamos fazer aqui a nossa última questão de hoje e aí a gente encerra a nossa aula. Deixa eu colocar para cá a questão. A questão já está no slide aí para vocês. Então, vamos lá, vamos tentar fazer rápido essa daí. Exercício 4. A nossa função é a função x² vezes y. O retângulo, ele só me dá os vértices do retângulo, que é -1 e 0, -1 e 5, depois 1 e 5, e depois 1 e 0. Então, ele quer que eu calcule o valor médio dessa função. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o retângulo. Os vértices do retângulo são esses. Então, eu venho, faço meu plano cartesiano e vou marcar os meus pontos. Eu vou marcar o ponto -1 em x, 0 em y. Digamos que o -1 está aqui. Esse aqui é o -1. Vou marcar o -1 em 5. Digamos que o 5 está aqui. Aqui é o 5. Então, esse aqui é o ponto -1 em 0, esse aqui é o ponto -1 em 5. Vou marcar o ponto 1 em 5 e o ponto 1 em 0. Digamos que 1 em 0 está aqui. Então, 1 em 5 vai estar aqui. Ó, então, esses são os vértices que ele me disse. Eu marquei -1 em 0, 1 em 0, 1 em 5, -1 em 5. Esses vértices, como ele fala, formam um retângulo. Então, nosso retângulo é isso daqui, ó. Então, ó, num problema de valor médio, você precisa saber não só calcular a integral, mas também calcular a área do seu domínio. Então, para esse retângulo aqui, qual é a área dele? Primeiro, qual é a base desse retângulo? Vai daqui até aqui, então é 2. E qual é a altura? 5. Então, aqui, ó, a área do meu retângulo vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 5. Então, a área aqui é 10. 10 unidades de área. Pronto. Agora, para eu saber o valor médio, basta calcular o volume, né? Basta calcular a integral. Então, ó, o meu volume vai ser a integral dupla, que aqui eu já vou aplicar o nosso teorema. Ó, aqui o meu retângulo diz, o x está indo de -1 até 1, e o y de 0 até 5. Então, é isso que eu vou usar aqui, ó. O x de -1 até 1, o y de 0 até 5. E aqui é x² y. Vou integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Integral de y, y² sobre 2. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, -1 a 1, x², y² sobre 2. Lembrando que eu estou de 0 até 5. Quando eu aplicar aqui 5, vai ficar 25. 0 vai ficar 0. Então, isso aqui vai ficar 25 sobre 2, integral de -1 até 1 de x ao quadrado dx. Aqui é só fazer a integral, x ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ficar igual. Vou fazer aqui. Vai ficar 25 sobre, aqui já tenho 2, né? Aí, vezes x ao cubo sobre 3. Só que x ao cubo de -1 até 1. Quando eu fazer x ao cubo, aqui x igual a 1, vai ficar 1. Aí, menos x ao cubo, vai ficar menos -1, vai ficar 2 positivo, tá? Aí, 2 eu corto com esse 2, no final vai ficar 25 sobre 3. Esse daqui é o volume, essa daqui é a minha área. Então, quem é o meu valor médio? Então, logo, o meu valor médio, Fmed,
esse volume dividido por aquela área. Então, vai ficar 25 dividido 3 vezes 10, 30. E aqui, se eu quiser, eu posso simplificar. Simplifico por 5, vai ficar 5 sobre 6. Pronto. Gente, aqui eu só fiz um pouquinho rápido por causa do tempo, tá? Mas a resposta é essa, você pode fazer com calma na sua casa também. Bom, então é isso, encerramos nossa aula de hoje. Quarta-feira a gente vai falar sobre integrais duplas em regiões mais gerais. E aí a coisa vai ficar cada vez mais divertida para a gente. Então até mais, não faltem quarta-feira, é importantíssimo assunto. E é isso, a gente se vê até lá. Até lá.